Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a uma live surpresa aqui no YouTube. Resolvi fazer essa live para a gente falar um pouquinho sobre reservas financeiras. Isso mesmo. Nesse momento aí de quarentena, pandemia, nós observamos a necessidade, a importância, a vida que nós acabamos desperdiçando ou a preocupação que se amplia pela falta de reservas financeiras. Então, esse é o nosso tema da live. Vamos falar de alguns tipos de reservas. Não existe um único tipo, não existe só a tal reserva de emergência. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Vou tentar já deixar aqui fixado o nosso tema. Então, resolvi falar, estava aqui pensando, fazendo algumas outras ações, atividades, e eu falei, por que não a gente falar sobre reserva financeira? Então, vou dar um tempinho para o pessoal chegar, já vai deixando as suas dúvidas, informações que vocês queiram saber, falar, compartilhar, dividir o que vocês já fizeram ou estão fazendo relacionado a esse assunto. Olá, Débora, boa noite. Olá, Adriele, tudo bem com vocês? Domingo aí para a gente aprender um pouquinho mais. Josivaldo, seja bem-vindo, nosso amigo aqui das previdências. Se vocês quiserem saber sobre previdência, é com ele. Inclusive, está me devendo uma live lá no YouTube para a gente falar um pouquinho mais aí sobre a importância, sobre a previdência, o que é, o que não é. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. A nossa amiga Adriele, uma super educadora financeira aí, colega da família de SOP, que também está trazendo aí os seus conhecimentos. Com certeza, sempre estamos abertos a aprender. Então, hoje, eu estava fazendo algumas atividades aqui, eu tinha até aberto algumas caixinhas aqui de dúvidas. Lá no próprio YouTube, eu tenho percebido que as pessoas têm buscado mais informações sobre reserva, sobre quais são essas estratégias para criar essa reserva, o que é reserva, tanto no aspecto da pessoa física quanto no aspecto dos negócios. Então, estamos percebendo que não é somente a nós, né, pessoas físicas, que precisamos disso, mas as empresas, principalmente. Será que nunca se pensou, nunca se observou que ela poderia ficar sem faturar por um certo tempo? Por 2 meses, 3 meses, metade do ano, um ano. Então, isso é legal, principalmente para quem vai começar ou já começou um movimento aí de empreendedorismo, de trabalhar por conta própria, de sair do CLT, que precisa ter essa visão, precisa ter essa ruptura aí de pensamentos, perfeito? Isso aí, Adriele. Então, vamos primeiro entender aí o que são reservas financeiras, quais são os tipos, porque não existe um único tipo de reserva. Vamos trazer aí a questão do quanto que seria um ideal, um número de meses relacionado a isso. Vamos falar sobre como começar a construir, como, em caso de necessidade de utilização, como fazer a reposição. Então, vamos abranger um pouquinho mais sobre essa temática. Então, já convido vocês aqui, chame os amigos, chame as pessoas para participar, para que a gente fique mais produtivo. Essa live vai ficar aqui, sim, disponível, gravada. Agora, todas as lives estão indo lá para o IGTV, então já vai ficar lá para que a gente possa entender. Primeiro ponto, reserva financeira. O que vem a ser uma reserva financeira, né? Ao pé da letra, né? Traduzindo aí para o nosso dia a dia, é um montante financeiro, um recurso que você precisa ter de fácil acesso para que, em caso de alguma necessidade, em caso de alguma oportunidade, você possa utilizar. Então, tanto serve para as empresas, que é o que eles conhecem como capital de giro, como serve para as pessoas físicas,
que é para o seu dia a dia, para a sua necessidade e para as oportunidades. E vocês logo vão entender por que eu estou falando de oportunidades. O mercado como um todo, as pessoas conhecem a expressão reserva de emergência. Nós, como educadores, como estudantes da educação financeira, nós não reconhecemos a expressão reserva de emergência. Nós reconhecemos a expressão reserva estratégica, porque nós acreditamos muito na força da expressão, na força da palavra. Então, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você expressa, tem um poder enorme de acontecer. Então, quando a gente expressa emergência, eu já estou traduzindo, eu já estou trazendo para que essa emergência aconteça. Então, eu já estou canalizando um recurso financeiro, parte do meu ganho, para uma situação que eu não gostaria que acontecesse. Então, nós trabalhamos o aspecto de uma reserva, uma blindagem da continuidade dos nossos sonhos, uma blindagem da continuidade de honrar com as nossas dívidas e prestações, de reserva estratégica. O que seria essa reserva estratégica? É um montante de recursos financeiros correspondente, principalmente aí meu ganho mensal, de 1 a 3 ganhos. Tudo bem? Em situações de pandemia, de calamidade pública, nós recomendamos de, no mínimo, ampliar isso para 6 meses. Então, ideal é que eu tenha pelo menos esses 3 meses. Se eu puder ter um pouco a mais, excelente. Isso já vai me ajudar. Se formos olhar, se todo mundo aqui tivesse essa reserva estratégica, nós não estaríamos preocupados com a questão financeira nesse momento e estaríamos focados exatamente na questão da saúde. Porque já estamos aí com 2 meses de quarentena, indo para o 3º mês, e nós, mesmo sem faturar, mesmo em caso de perda da renda, nós teríamos da onde tirar. Ou seja, nós teríamos uma tranquilidade para planejar nossas ações durante esse tempo, para que eu pudesse tanto buscar novas fontes de renda, quanto eu pudesse evitar o máximo de usar essa reserva, usar o mínimo possível. Porém, não foi isso que a gente aprendeu. Porém, não foi isso que a maioria das pessoas fizeram. Por quê? Foi errado? Não, elas simplesmente não sabiam. Elas não tinham esse conhecimento. Então, nós precisamos orientar, nós precisamos compartilhar de que tudo que ela recebe durante a vida dela, parte desse recurso ela deve canalizar para essa reserva, sendo que uma delas é essa reserva estratégica, que tem essa função de fazer essa blindagem, essa proteção de honrar com os nossos compromissos, essa proteção de continuar sonhando, continuar realizando, para que a gente não pare a nossa vida. Esse é o intuito dessa reserva. Mas, Cíntia, então, quando eu tiver uma situação, por exemplo, que eu perdi a minha renda, eu já vou direto para essa reserva? Não. E aí entra outras ações que eu devo fazer. Essa reserva vai ser uma forma de eu ter lá algo que eu sei, uma segurança. Olha, se tudo der errado, eu tenho aonde recorrer. É como se fosse o nosso cheque especial, que infelizmente muitas pessoas vão para essa modalidade porque ela não tem nada e é algo que está ali fácil acesso, só que as taxas de juros são enormes, são exorbitantes. E aí o que geralmente eu acabo orientando as pessoas? Crie a sua reserva. Caso você necessite do recurso, que você não tenha de onde tirar, fala, não, eu preciso para fazer tal ação, eu preciso para pagar meus gastos do mês a mês, usa a reserva e faça um compromisso de devolver, como se você estivesse pagando um empréstimo, com juros, quiçá de uma poupança. Então, você começa a ser o seu próprio banco, o seu próprio credor,
o seu próprio instrumento de estabilização. Por que eu vou ter que buscar um terceiro que vai me cobrar mais caro se eu posso trabalhar comigo mesmo? Então, esse já é um processo, é uma coisa que a gente já começa a criar esse mecanismo. Então, a gente falou da reserva estratégica, que é interessante eu ter de 1 a 3 meses do meu ganho mensal. Onde as pessoas pecam, elas não sabem quanto elas ganham. Então, eu preciso saber, olha, eu ganho lá no meu Lerite 3 mil reais. Mas quanto de fato eu ganho líquido? Quanto que eu preciso lá para o meu dia a dia com os meus sonhos, as minhas prestações e os meus gastos? Então, esse é um primeiro ponto. Preciso construir e ter essa reserva. Isso vai me dar a tranquilidade de construir novos caminhos, seja com perda da renda, seja com redução da renda, seja ainda com a manutenção da renda, mas aconteceu outros fatos que no meu orçamento não estava previsto. Por exemplo, alguém vai casar e vai fazer uma festa, me convidou, e eu preciso ir nesse casamento porque é uma pessoa muito querida, muito próxima, mas não estava no meu orçamento esse gasto. Não estava no meu orçamento participar desse casamento, seja indo, né, fazendo a viagem, gastando com roupa, seja comprando presente. Eu vou deixar de ir porque eu não tenho recurso? Não, eu vou usar essa reserva estratégica para fazer essa ação e depois recompor. Ah, surgiu, eu estou guardando um recurso para realizar um sonho que eu quero realizar, que eu projetei para daqui 2 anos, 3 anos. E aí, o valor que eu estou guardando para esse sonho, surgiu uma oportunidade que eu posso já realizar ele agora. E o recurso que eu vou dar, sei lá, de entrada ou uma parte, eu já posso usar com essa reserva estratégica. Então, eu posso me aproveitar das oportunidades, eu posso me aproveitar desses recursos. E essa reserva não vai ter o intuito, deu uma vontade de comprar uma bolsa, deu uma vontade de comer uma pizza, vou lá e uso o dinheiro. Não, ela é exatamente para isso. Continuar mantendo os seus sonhos, continuar mantendo os seus compromissos e se aproveitar de movimentos, de momentos que não são esperados, que não são previstos, porque a vida a gente não consegue prever tudo, tanto positivo quanto não positivo, mas eu tendo reservas me dá essa tranquilidade para tomar melhores decisões sem ser impactado pelo emocional, e sim muito mais racional. Tudo bem até aqui? Todo mundo compreendeu? E depois eu vou até trazer alguns exemplos reais que aconteceram comigo e que muito me ajudou ter reservas. Segundo ponto, existem outras reservas. Então, a gente, dentro das reservas financeiras, temos a reserva estratégica. Dentro dessa reserva, a gente ainda tem as reservas para os sonhos, objetivos, propósitos. Quem são essas reservas? É os meus sonhos de curto, médio e longo prazo. O que acontece na maioria das vezes? Cíntia, até tenho sonho, eu quero realizar, vamos pensar, vou trazer mais casos reais. Um intercâmbio. Eu quero comprar um carro. Eu quero comprar uma casa. Eu quero fazer uma viagem depois que acabar essa pandemia, que eu preciso fazer essa viagem. Legal. E aí a pessoa até começa a reservar recursos financeiros para esse sonho. Porém, as pessoas reservam apenas para uma finalidade. Elas não reservam para mais de um sonho. E existe uma coisa muito importante quando eu começo a canalizar recursos para coisas diferentes. Nos ajuda a buscar mais recursos, nos ajuda a identificar gastos que nós estamos tendo que não são importantes, nos ajuda a priorizar aquilo que é de fato que vai transformar, que vai realizar. Esses dias, e aí eu vou trazer por que dessa importância, eu fiquei com uma pulga aqui atrás da orelha, investigando por que
quando eu fui fazer o meu sonho de intercâmbio, Canadá, 6 meses. Eu só fiz em 2013, sendo que eu já tinha dinheiro para fazer em 2011. Presta atenção que isso é muito interessante. Sabe quando você só identifica isso, tipo, agora? Eu só observei isso agora. Que eu tinha feito uma atitude de ter reservas carimbadas, diferentes, e isso muito me ajudou a não me descapitalizar. Então, se eu tivesse, e é legal, só sonhado com o intercâmbio, eu teria guardado dinheiro somente para o intercâmbio. Eu teria pegado esse dinheiro, ido realizar meu sonho para o intercâmbio à vista, mas eu voltaria sem reserva nenhuma. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, eu preciso ter reservas financeiras para aquela estratégica, para blindar esses meus sonhos, essa proteção, essa continuidade em caso de oscilações no meu ganho, no meu processo. Eu preciso ter reservas financeiras para meus sonhos de curto, médio e longo prazo. Então, o que acontece? Quando eu quis fazer essa minha viagem para o Canadá, que na época ainda nem era o Canadá, era sair do país, eu vi que eu precisava de 25 mil reais. Então, o que eu fiz? Eu vou buscar os 25 mil reais. Só que, em paralelo a esse sonho, eu tinha outros sonhos. Quais eram esses sonhos? A minha previdência. Então, eu já pensava em previdência daquela época. Na verdade, eu comecei a pensar em previdência em 2005, quando eu entrei na auditoria. E eu comecei a 5% do meu ganho, eu mandava para a previdência privada que eu tinha na época. Em 2011, eu saí da auditoria dessa empresa. Eu resgatei essa previdência porque eu não poderia continuar. Porém, eu continuei essa prática de que 5% do que eu ganhava, eu ia continuar guardando para a previdência. Só que em vez de eu ter uma previdência em si, privada, eu ia começar a guardar na época no Tesouro Direto. E eu continuei. Então, eu já guardava todos os meses para essa finalidade. Então, a minha visão era que eu vou me aposentar lá com meus 60 anos, eu já estou garantindo. Continuei. Então, de tudo que eu ganhava, eu já separava para isso. Qual era o meu outro objetivo, o sonho? Casa própria. A maioria de nós temos o sonho da casa própria. Na época eu já tinha casa? Já, no caso, a casa da minha mãe, né? Eu morava com ela, mas eu queria sair do bairro, da região, eu queria ter outras experiências, um outro local. Então eu comecei a guardar parte desse ganho, ou seja, uma reserva, para essa finalidade que eu tinha colocado, que eu ia realizar esse sonho lá em 2011, em 2016. Então, médio prazo. Tinha o longo prazo, a previdência. E, em paralelo, o sonho do intercâmbio. E aí eu fui continuando. Quando foi em 2011, final de 2011, nessa minha pesquisa aqui, eu vi que eu já tinha o dinheiro do intercâmbio. Só que na época, sabe quando você não olha que você tem o recurso? Porque, na verdade, eu não tinha para essa finalidade. Uma parte era da Previdência, que eu não poderia mexer, porque eu coloquei que era para Previdência. Estava até fácil acesso. Outra parte era para casa. E só uma parte era para o intercâmbio. Ou seja, eu continuei poupando, continuei guardando para o intercâmbio, mesmo já tendo recurso suficiente para realizar. Porque eu canalizei esses outros recursos para outros sonhos, para outras realizações. E aí, quando eu vi que eu já tinha um recurso para o intercâmbio, que foi no final de 2012, aí sim que eu falei, agora eu vou realizar. Só que quando foi final de 2012, eu já tinha o dobro do que eu precisava. Porque parte era para o intercâmbio e parte era para minha previdência e para minha casa. Então, isso ajuda muito nessas reservas financeiras, porque eu vou construindo para os meus sonhos. Quando eu vou realizar um deles, eu não me descapitalizo totalmente. Eu tenho outras reservas, outros recursos
que até se eu fizer uma mudança de trajetória, uma mudança de jornada, eu consigo acessar esse recurso. Que foi o que aconteceu quando eu voltei do Canadá, que eu precisei usar o recurso para outra finalidade que eu não tinha me preparado, que era a questão de saúde, que eu precisei fazer um desembolso para pagar uma cirurgia e eu precisei fazer um desembolso para pagar custas funerárias. Então, eu estava guardando para essa finalidade? Não, mas eu estava tranquila para poder passar por esse processo, porque eu tinha reservas financeiras que eram para os meus sonhos. Porém, eu não deixei de realizar, eu não deixei de poupar, e isso nos blinda, nos fortalece e nos ajuda a buscar caminhos, a buscar alternativas, a não se contentar e se acomodar com a nossa situação. Ou seja, não é eu me conformar, eu vou agradecer, eu vou buscar, mas eu posso sim buscar mais para que os meus sonhos aconteçam, para que eles se realizem. Se eu colocar apenas um único caminho, então eu vou focar só naquilo, eu vou realizar, eu sempre vou estar começando do zero. Então eu preciso me movimentar para não ficar começando do zero, mas eu sempre já ter algo construído, já ter algo alicerçado. E isso nos empodera de uma forma tremendamente importante. Então eu consegui identificar agora em 2020 que essa forma de construir reserva nos dá um empoderamento muito mais fácil e isso nos ajuda a passar por essa crise como qualquer outra crise que vier, porque a gente tem caixa, a gente tem reservas. Então é importante que vocês não têm reserva hoje? Tudo bem, comece a construir com o que você pode. De tudo que você receber, separa uma parte, R$ 5, R$ 10, R$ 15, nesse momento não importa. O que importa é você construir o hábito novo. O que importa é você construir esse alicerce. Construir essa minha reserva base dessa blindagem, eu vou começar a construir esses meus sonhos de curto, médio e longo. Por que sonho? Sim, estamos em plena pandemia, estamos em plena crise, você quer que eu sonhe? Você quer que eu imagine algo melhor? Sim, porque a gente não pode viver pensando que o amanhã não vai ser bom. Nós não podemos viver pensando que eu não posso construir novos caminhos, novas oportunidades. Eu até conversando com uma amiga agora nessa madrugada, fazendo uma... Não sei nem se é terapia empresarial, o que foi ali, mas tudo bem. De ampliar a visão dela sobre as oportunidades, mesmo em tempos de pandemia, é de que, pensa comigo, existem crianças estão nascendo agora. Existem crianças que nasceram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você vai virar para essas crianças e vai falar para elas: não sonhem, não busquem, não estudem, não realizem, não trabalhem, porque não tem futuro o mundo? Não, pelo contrário. O futuro nós que vamos ter que ir construindo esse novo jeito, essa nova forma, esse novo momento. Eu não posso deixar de sonhar por esse movimento hoje. Eu tenho que ser realista, eu tenho que entender, mas eu tenho que construir esse novo movimento. Se eu perdi minha renda, se eu perdi meu trabalho, o que eu posso aproveitar desse momento para estudar, para me reinventar, aproveitar das redes sociais, criar alguma coisa que eu não fazia, os meus dons, despertar coisas que estavam adormecidas. Eu preciso continuar sonhando, eu preciso continuar buscando e realizando. É isso que vai me fortalecer. E a reserva financeira vai me ajudar muito a fortalecer esse movimento, a fortalecer essa base, essa construção. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês observarem como é importante. E quem tem reservas
está passando um pouco muito mais tranquilo por essa pandemia, por essa crise, porque ela tem da onde tirar, ela tem como passar de uma forma tranquila. Quando a gente não tem, só olha as dívidas, só olha a inadimplência, a gente entra no movimento de desespero, a nossa emoção fica um pouco mais forte, mais sensibilizada, e aí a gente não consegue usar o nosso racional para materializar aquilo que a gente precisa fazer. Então, comecem a construir essa reserva. Já identifique os sonhos de vocês, de curto, médio e longo. Olhem sim para o amanhã, olhem para daqui 2 anos, para daqui 5 anos. Coloquem sim, mesmo que hoje vocês não tenham a condição, idealize. Quando eu comecei, tudo que eu vim fazendo, eu não tinha condições, eu não tinha possibilidades, mas isso não fez com que, tá bom, eu não tenho, não vou fazer nada. O que me compete? O que me cabe? O que eu posso fazer? Quem são as pessoas que eu posso me conectar? Quem são as pessoas que eu posso aprender? Então, eu fui muito, eu até uso, né, esse termo aprendiz, eu usei até da minha experiência de jovem aprendiz, para fazer esse movimento, e eu convido vocês. Como que a gente constrói essas reservas? Cíntia, eu ganho pouco, eu ganho R$100, eu ganho R$200, eu ganho R$1.000, eu ganho R$2.000. Legal. Então vamos pensar, eu também já ganhei R$100, R$200, R$10 por dia, eu já passei por todas essas fases, e é legal que a gente consegue ter essa experiência. Depois a gente, no início, na verdade, a gente não entende porque que a gente passa por algumas situações. E depois a gente, com o tempo, vai entendendo o porquê dessas experiências. Mas eu sempre tive comigo que de tudo que eu recebesse, uma parte eu ia separar. Se você ganhar R$100, separa R$5, R$10. Por que você tem que pagar uma conta lá de água, luz, telefone, internet e você não pode se pagar? Por que que o outro é mais importante que você? Então, comece a fazer isso. Guarda numa caixa, guarda num cofrinho, guarda na poupança. Começa a reservar, a priorizar e falar: esse dinheiro eu não vou usar agora. Esse dinheiro vai ser a minha tranquilidade, vai ser a minha sustentabilidade. E eu vou deixar essa construção para usar lá na frente, no momento que eu quiser realizar algo muito maior e que dependa de mais recursos. Então, é isso que eu tenho que começar a fazer. Ah, quanto que eu ganho por mês? Eu ganho R$1.000, então o primeiro passo é construir essa minha reserva estratégica. Começa a construir no mês. Ó, esses próximos 3 meses eu vou construir o meu primeiro mês de reserva estratégica. Passou mais um tempo? Vai lapidando até você chegar nos seus 3 meses, pelo menos. E depois, em paralelo, já vai construindo o sonho de curto, médio e longo, em paralelo a essa reserva estratégica. Vai chegar um ponto que você não vai precisar mais construir a reserva estratégica, que ela já vai estar lá guardadinha, separadinha, pronta para, em caso de necessidade de uso, você tenha lá para usar. Tudo bem? Estou construindo os meus sonhos, eu vou construir em paralelo, não é primeiro o sonho A, depois o sonho B e depois o sonho C. É em paralelo. Cíntia, eu não tenho dinheiro para os 3. Coloca R$10 que seja lá para o longo prazo, R$10 que seja lá para o médio, mas você não vai começar do zero. É isso que você precisa construir, que não está vindo do zero. E isso vai te ampliar a mente de o que eu posso fazer hoje para que esses sonhos aconteçam. O que eu posso fazer para aumentar essa minha reserva? O que eu posso fazer para reduzir os meus gastos? Então, tudo que eu puder reduzir, eliminar, eu vou buscar. E aí, esse dinheiro que eu reduzi não é para gastar com qualquer outra coisa. Vai para os sonhos. Já fiz isso, Cíntia, já reduzi, já canalizei, mas ainda assim o meu sonho está distante, eu quero realizar antes. Renda extra. Tudo que você fizer de renda extra vai 100% para os sonhos. Não pode ser para o seu gasto do dia a dia. Foi assim que eu fui criando. Recebi 13º, 100% para os meus sonhos. Recebi lá 1/3 de férias, vai para os meus sonhos. Recebi alguma comissão, recebi algum bônus, vai para os sonhos. E assim eu fui construindo. E aí a gente precisa colocar horizontes de
quanto? Quanto eu quero para o sonho A, para o sonho B, para o sonho C? É R$ 1.000? É 2.000? É 100? É 500? É 1 milhão? Não importa. Começa, divida isso aí por dias, por meses, por semana e coloca um ritual aí de sempre fazer, sempre praticar essas construções de reserva. Acredite, faz muita diferença. Mesmo você sendo autônomo, você pode construir. Você deve falar, Cíntia, eu não tenho certeza de quanto eu vou ganhar no mês que vem, porque a minha renda não é certa. E eu vou te trazer uma experiência aqui. Quem não tem renda fixa, ganho fixo, acredite, tem muito mais chances de realizar sonhos do que aquelas pessoas que têm ganho fixo. Porque ela já tá ali, ó, fixada o quanto ela vai ganhar. Quem tem variável, ela tem muito mais poder de usar das estratégias, de usar dos seus conhecimentos, das suas habilidades, de fazer mais. Por que que as pessoas não fazem mais? Porque elas não têm para que fazer esse mais. Então, elas acabam se acomodando e aquilo que ela poderia empoderar, que é esse ganho variável de fortalecer, ela não fortalece. Então, eu vou trazer experiências de pessoas que tinham esse ganho variável. Minha mãe, né? Ela trabalhou com costura, ela só ganhava exatamente o que ela produzia, então ela ganhava por peça. Então, ela tinha que produzir muitas peças. Se ela não produzisse, ela não ganhava. Se ela não ganhava, ela atrasava os objetivos dela, os sonhos dela. E mesmo assim, ganhando variável, ela conseguia fazer. Qual que é a estratégia quando eu ganho variável? Eu conhecer esse meu gasto mensal, determinar isso, e tudo naquele mês que for acima disso, eu reservo e deixo para que o mês que vem, se eu não conseguir fazer aquela mesma renda, eu tenho da onde canalizar, eu tenho da onde tirar. E eu consigo passar por isso de uma forma mais calma, mais tranquila. E aí você vai usar a sua chance de poder fazer muito mais para empoderar suas reservas, para empoderar a realização dos seus sonhos, seja familiares, seja de negócios. Fez sentido aqui para vocês esse nosso bate-papo sobre reservas financeiras? Eu vi que muita gente legal aqui entrou, tá participando. Deixa aí suas dúvidas, comentários sobre o assunto. Falei da Débora, da Adriele, do Josivaldo. Quem mais esteve aqui? Teixeiras, Andresa, tudo bem? Luciana Alves. Quem mais? José Barbosa, ó, se vocês precisarem de fotógrafo, conheçam o trabalho do José Barbosa. A foto do meu perfil, inclusive, foi ele que tirou e é um sucesso aí nas redes, nas entrevistas, em todos os lugares. Ele tem um trabalho muito lindo. O Luiz também aqui entrou pra gente participar aqui. A Fernanda Ortega, seja bem-vindo. Leonardo, tudo bem? Como está aí no sul? A Marcinha, a Pri terapeuta, que a gente já fez uma live aqui. Eu escolhi mudar, também tá por aqui. Marcela Reis, também. A Sheila, lá da nossa amiga do bairro, né, Sheila? Daniel Bordalô, Beatriz Perufo, a Jaque. Tem duas Jaque aqui, ó. Quer ver? Jaque Silva e a Jaque Fuji. A CS Fernandes. A Meire também tá por aqui. O Rafael Leandro. A Carla Fernandes. Ó, a Marileide tá no Instagram da Sheila. É isso mesmo, Marileide? Que legal! Muito bacana. E a Jumelice que acabou de entrar, sejam todos bem-vindos. Deu para entender um pouquinho mais da reserva financeira, da importância, dos tipos? A Fran também acabou de chegar aqui na nossa live. Ah, boa pergunta, Marcela. A Marcela tá perguntando aqui sobre a independência financeira versus aí, né, a reserva financeira. Excelente pergunta. Todo mundo aqui quer saber um pouquinho mais de independência financeira também?
Eu acho que a gente ainda tem alguns minutinhos. Então, vamos lá. Então, a gente falou de reservas financeiras estratégicas e as reservas para os sonhos de curto, médio e longo prazo. E aí existe a reserva para a independência financeira, que é uma reserva que eu posso dizer para vocês que é uma reserva que vai nos ajudar a sair de um ganho ativo para um ganho passivo. Basicamente isso. Como assim, Cíntia? Explica melhor, que eu não entendi nada. Vamos pensar hoje, quem está trabalhando, quem está tendo a sua renda, ganhe R$2.000 por mês. Tudo bem até aqui? Então, você precisa do seu tempo, do seu trabalho, do seu conhecimento, das suas horas. Você dedica-se a uma atividade, seja para uma empresa, por meio do CLT, seja de forma autônoma, prestando o seu serviço. Você vende a sua hora, você vende esse seu tempo em troca desses R$2.000. Tudo bem até aqui? A independência financeira vai fazer o quê? Eu construir uma reserva financeira com intuito de juntar um montante de recursos financeiros, seja por meio de aplicações financeiras, seja por meio de negócios, através de dividendos, seja por meio de locação de imóveis. Então, existem diversas formas de eu criar essa reserva. Tudo bem até aqui? E aí, eu preciso criar um montante de recursos financeiros que me dá mensalmente uma renda que não depende do meu trabalho, que não depende do meu tempo. Então, vamos lá, se eu quiser estar aqui deitada, tranquila, o dinheiro tá lá trabalhando, sem eu fazer nada. Então, eu preciso construir um montante que gere 2 vezes a minha necessidade mensal de ganho. Então, se hoje eu ganho R$2.000, eu preciso construir um montante que me dê R$4.000. Por que 4 e para que 4? A gente já vai falar. O que vai acontecer? A independência financeira nada mais é que eu ter esse montante, eu vou falar, olha, eu parei de ter essa entrada de dinheiro da minha renda ativa, que depende do meu trabalho, do meu tempo, da minha ação, e vou trocar por essa renda passiva, que independente se eu estiver trabalhando ou não, eu vou estar recebendo esse recurso. Ou seja, eu continuo mantendo os meus gastos mensais sendo pagos, eu continuo realizando os meus sonhos, porque eu construí essa independência. Então, a independência não é só para o gasto mensal, é para os sonhos também. E eu posso fazer esse movimento de troca, ou seja, eu não dependo mais desse meu ganho ativo. Eu já tenho da onde tirar. Se eu não quiser ter esse ganho ativo, eu não preciso mais ter. Se eu quiser continuar a ter esse ganho ativo, mas esse ganho ativo eu quero fazer outra atividade, eu quero descobrir outros hobbies, outros dons, fazer outra coisa, ou até outras coisas que ganhem menos, eu posso fazer, porque eu tenho da onde tirar esse recurso. E aí, por que 2 vezes? Se eu buscar um montante que dê exatamente os 2.000 que eu precise, por conta da inflação, da perda do nosso ganho, não da inflação oficial, tá? Mas da inflação real, do quanto efetivamente o preço daquilo que você compra, daquilo que você consome aumenta, que não é lá os 3%, 2% que estamos vivenciando hoje, vai corroer esse seu ganho. Então, o seu padrão de vida que estava em 2.000, pode ser que daqui 5 anos ele foi para 2,5, por exemplo. Então, ao você construir só 2.000, vai chegar ao ponto que você, em torno de 10 anos, 15 anos, você vai ter se descapitalizado essa reserva, vai ter usado tudo. Ao fazer um montante que deu o dobro da sua necessidade, você sempre vai usar metade, no caso os 2.000, vai continuar com os 2.000 lá para recapitalizar.
essa reserva, mesmo você tirando, ela vai continuar aumentando. E isso se torna vitalício. E isso é o conceito da independência financeira. É você ter um montante que pague o seu ganho mensal que você tem hoje da sua renda ativa, que você não se descapitalize e que você possa começar a trabalhar por prazer e não mais por necessidade. E é isso que a gente precisa orientar e ensinar as pessoas para que elas comecem a construir. Não é um volume enorme, grande. O que vai definir o quanto que eu preciso juntar ou não é esse meu padrão de vida. Eu preciso conhecer qual é esse meu padrão de vida, o quanto eu quero construir e começar de tudo que eu reservar, eu construir uma parte para essa finalidade, para essa necessidade. Porque a independência financeira não é um sonho, ela é uma necessidade. Porque se eu não construir essa independência, eu não vou ter essa minha sustentabilidade. Eu vou sempre estar dependente de um trabalho, seja CLT, seja autônomo. Eu vou sempre estar dependente do INSS, que já não vai ser suficiente. Então, em paralelo à nossa jornada, em paralelo ao nosso trabalho, eu preciso fazer essa construção. É uma necessidade. E eu preciso manter. Por isso, a independência financeira, ela não é eu não sou independente, eu estou e eu preciso manter, porque se eu não manter, ela acaba. E eu preciso, e esse paralelo de eu construir esse dobro é uma forma de eu construir e manter vitalício para o resto da minha vida. Compreendida aqui a informação sobre independência financeira, Marcela e quem mais estiver por aqui participando? Fez sentido para vocês? Então, essa necessidade, assim como a reserva estratégica, é algo de suma importância, porque ela vai dar condições da gente continuar sonhando, continuar realizando com ou sem crise. Entende? Começa a ficar muito mais fácil a nossa vida, muito mais. Pensa se todo mundo tivesse independência financeira ou se todo mundo estivesse construindo. Estaria muito mais fácil, a gente efetivamente estaria tranquilos em casa, estaríamos as empresas também tranquilas, porque elas teriam uma sustentabilidade, ninguém estaria preocupado, não, vamos cuidar da nossa saúde, vamos respeitar o que tiver que respeitar, porque conseguimos nos manter, conseguimos nos proteger. E aí o que acontece? Como eu não tenho reservas, como eu não tenho independência construindo, quando eu não tenho meus sonhos, eu acabo entrando no desespero, às vezes até saindo dessa questão da minha saúde e entrando o dinheiro como uma necessidade maior, uma prioridade. Então a independência, ela é uma necessidade, ela não é sonho. A independência, ela vai vir para trocar o meu ganho por ela. Então, esse é o papel da independência, é fazer essa troca do que eu ganho hoje eu ter de onde tirar, para eu não ficar dependente de ninguém. Eu depender de mim mesmo. Fez sentido para vocês? Por que ela não é sonho? O sonho, geralmente, ele tem prazo para acabar, para concluir. Eu construí, por exemplo, lá meu intercâmbio, eu fui, guardei, poupei, fui lá, vivenciei a experiência e pronto, realizei. Ah, comprar um carro. Eu fui lá, juntei o dinheiro, comprei o carro, comecei a usar, realizei o sonho. Comprar uma casa. Eu fui lá, adquiri a casa, comprei a casa, acabou. A independência não. A independência eu construí, ela não tem fim. Ela é algo contínuo. Então ela vai vir para substituir esse meu ganho. Perfeito? Mais perguntas de vocês aqui sobre reservas, sobre essa importância? Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante conteúdo aqui sobre o tema, sobre esse movimento. Olá, Patrícia, bem-vinda, tudo bem? Se vocês tiverem mais perguntas sobre reservas financeiras, aproveitem nosso momento final. Tamires, seja bem-vinda. Renato Gomes também. Deise de Souza, bem-vinda, Deise. Ó, se vocês quiserem aprender matemática, aprendam com a Deise, que ela é gênio aí, é craque.
Perfeito? Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bem aí, né, a nossa temática reservas financeiras. Seja bem-vindo, dentista Marcelo. Olá! Que legal, Patrícia. Aos pouquinhos a gente vai compartilhando mais informações aqui. Amanhã temos live aqui no Instagram com a Controllers do meu amigo Rafael. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da educação financeira nesse momento de pandemia. Então, deixa agendado aí. Amanhã, às 8 horas, aqui no Instagram e no Instagram lá da Controllers, vai rolar um sorteio do livro Independência Financeira Alcance das Mãos. O Rafael lá na Controllers vai passar a informação certinha. Então, se vocês tiverem perguntas sobre, vai lá na Controllers, tem uma caixinha lá de perguntas para que vocês possam também participar desse sorteio. Boa noite, Luci, seja bem-vinda, Luiz também. Boa noite, dentista Marcelo. Então, amanhã a gente tem essa live. No sábado, a gente vai ter uma outra live também, eu ainda não divulguei aqui, eu vou divulgar depois de amanhã, com a Sueli, que eu fiz uma live com ela lá no YouTube, a gente falando dessas questões emocionais. E a gente vai falar no Instagram SMS sobre analógico e digital. Olha que interessante, né? Você é analógico ou digital? Então, a gente vai compartilhar um pouquinho dessa visão do que é o tal analógico, o que é o digital, como a gente fazer essa migração, principalmente no aspecto mental, emocional. Então, ela vai trazer um pouquinho dessa vivência dela, dessa experiência, pra gente. Vai ser no sábado à tarde, aqui pelo Instagram também, pra gente conversar. Eu estou conversando com uma outra amiga minha, pra gente falar sobre astrologia. Então, aguardem aí que a gente vai trazer também aqui um bate-papo sobre astrologia, o que influencia aí, quem mais que eu tô conversando. Tem o Jusivaldo pra gente fazer uma live lá sobre previdência lá no meu YouTube, que é legal. Tem a Débora aqui pra gente falar um pouquinho sobre viagens, sobre sonhos, que ela já realizou muitas viagens aí, muitos sonhos bacana. E eu acho legal ela compartilhar isso para que a gente tenha esse continuar sonhando, continuar realizando, continuar buscando. E eu estou conversando com mais pessoas para a gente poder trazer mais informações, mais conhecimento aqui, compartilhar, fazer essa troca. Eu acho que é bem bacana e importante. E de vez em quando eu vou aparecer por aqui para fazer essas lives assim, surpresa mesmo, para a gente trazer algum assunto específico. De vez em quando eu tô colocando uma caixinha aqui no Story para vocês colocarem as dúvidas de vocês. Essa semana eu postei lá no meu canal vídeos sobre cheque especial. E uma coisa que me surpreendeu. Geralmente os vídeos que eu posto, ele tem uma certa frequência de visualização nas primeiras semanas. E esses dois vídeos que eu já postei sobre cheque especial foi assim, deu um boom de visualização. E isso me chamou a atenção. Será que as pessoas estão querendo saber mais sobre cheque especial? Será que as pessoas estão com dúvidas sobre cheque especial? O que as pessoas querem saber sobre cheque especial? E provavelmente, talvez eu acho que eu vou abrir uma live aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre cheque especial, porque me chamou muita atenção o quanto de pessoas foram ver o vídeo falando sobre cheque especial. Então, se vocês também querem que a gente faça uma live aqui falando sobre isso, é um caminho que a gente pode seguir e trazer mais informações, mais cuidados, orientações sobre cheque especial também. Eu acho que isso é muito importante. E pra gente ir fechando aqui, se não tiverem dúvidas aqui, legal, a Adriele falou. A Anne entrou também. A Anne, ó, a gente fez uma live aqui. O Eu Queiroz também, Andresa. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho aí, provavelmente sobre cheque especial, sobre reservas,
reservas não, né? Que a gente já falou sobre estratégias para sair das dívidas, o que pagar primeiro, o que pagar segundo. Talvez acredito que seja um caminho aí para a gente trabalhar também numas próximas lives, tá bom? Acho que a gente já tá chegando no nosso finalmente. Quero agradecer a cada um que participou aqui dessa nossa construção, porque não é só a minha parte, é essa troca, que é muito legal. Agradeço a todo mundo que participou. A live vai ficar disponível aqui no IGTV. E aí a gente volta a falar um pouquinho mais de outros assuntos. Podem deixar sugestões de temas para a gente fazer assim esse bate-papo. Provavelmente eu abra de novo esse outro bate-papo ou durante a semana ou no próprio domingo por volta dessas horas aqui. Se for bacana e interessante aí para vocês, a gente faz essa construção aqui em conjunto. Combinado? Agradeço a todos. Excelente início de junho. Olha, metade do ano praticamente já fui. Vamos começar mais um mês. Iniciem positivamente, já busquem novos caminhos, novas oportunidades, novas construções. Comecem a construir a reserva de você, que seja com R$1, R$10. Não deixem de fazer. Comecem a praticar, comecem a projetar já os sonhos seus, das famílias. Comecem a pensar na independência. É possível, é factível de ser criado, óbvio que vai exigir tempo, óbvio que vai exigir um pouco da nossa paciência nessa construção, que se fosse fácil todo mundo faria. Então, mas comece. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui, podem deixar lá no canal e a gente vai fazendo essa construção. Combinado assim? Agradeço a cada um, agradeço aí os coraçõezinhos, os comentários e excelente mês de junho. E até amanhã na nossa live lá com a Controllers, tá bom? Convidem os amigos, participem e vamos nesse movimento aí de troca, de compartilhamento. Beijos! Tchau, tchau! Encerrando!